Primeira montadora brasileira a eletrificar toda sua linha de produtos. E o presidente Jair Bolsonaro esteve nesta sexta-feira na Bahia para cumprir a agenda oficial. O chefe do executivo foi até Feira de Santana para visitar as obras do Rodoanel e de garantia de segurança hídrica à região. Em seu discurso, ele anunciou a ampliação do valor pago no Vale Gás e Auxílio Brasil, agradecendo aos senadores pela aprovação. Eu quero cumprimentar os senadores. Ontem o Senado Federal majorou o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Também dobrou, no dia de ontem, o valor do Auxílio Gás para todos os brasileiros. E criticou a corrupção que, segundo ele, atrasou e paralisou as obras da transposição do Rio São Francisco. A obra do São Francisco estava parada há muito tempo. Até aquele tempo desviaram sim, não foi água, mas foi dinheiro para o bolso de malandros que estavam ao lado do governo daquela época. Dizer a vocês que somente com o endividamento da Petrobras, feito por um governo vermelho, que equivaleu a 900 bilhões de reais, daria para ser feita 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, não falta dinheiro na nossa nação para atender a população. O que faltava era gente honesta para administrar o nosso Brasil. O presidente também lamentou as mortes que ocorreram em decorrência da Covid-19 e ressaltou os esforços que o governo federal fez, levando o Brasil para a 10ª maior economia do mundo. Em pouco tempo de governo nosso, que pese a pandemia, que trouxe realmente muita coisa ruim para o nosso país, e lamentamos nesse momento todas as mortes, mas também nós trabalhamos duro. Tanto é verdade que o Brasil passou da 13ª para a 10ª economia do mundo. Em Maragogipe, o chefe do executivo voltou a pedir união e sabedoria nas eleições. Brevemente, teremos um dia muito importante pela frente. Eu só peço uma coisa a vocês: não decidam com o coração ou com a emoção, decidam com a razão. E na dúvida, se oriente com os mais antigos, com seus pais e com seus avós. E tenho certeza, nós continuaremos a transformação de nosso país. Jair Bolsonaro fez uma parada não programada na cidade de Cruz das Almas, onde participou da tradicional motociata. Já em Feira de Santana, o presidente cumprimentou os apoiadores enquanto se dirigia para o evento oficial. Mota. Olha, amanhã é 2 de julho, é a maior data cívica da Bahia. Nessa data se celebra a expulsão das tropas portuguesas de Salvador. Em 1823, foi parte da luta pela independência do Brasil. Os baianos pegaram em armas contra os portugueses. Muita gente não sabe disso, né? Foi uma luta pela liberdade. E é simbólico que nesse 2 de julho a liberdade esteja de novo em pauta. Se a gente prestar atenção, é fácil perceber que entre os candidatos à presidência da República, só há um que fala o tempo inteiro em liberdade. Além da defesa da liberdade, a gente precisa também se preocupar com a prosperidade. E como o presidente Bolsonaro falou, nesse campo há muito do que se orgulhar. Apesar de uma pandemia que afetou o mundo inteiro, apesar da guerra da Ucrânia, que está afetando completamente o equilíbrio geopolítico do mundo também, elevando os preços de combustíveis, aconteceram inúmeras conquistas importantes, que eu tenho que ler aqui porque eu não consigo memorizar. Olha, recentemente uma queda recorde do desemprego de 14% para 10%, foram 4.600.000 pessoas que conseguiram empregos. Redução da inflação. O governo Bolsonaro é o primeiro desde a redemocratização que vai terminar o mandato gastando um percentual do PIB menor do que gastava quando entrou. Vocês já pensaram na importância disso? O Brasil vai apresentar, no ano que vem, um crescimento do PIB maior do que muitas nações desenvolvidas. Como o presidente mesmo falou, nós subimos
da 13ª posição para a 10ª posição entre as economias mundiais. Reparem, 13ª, hein? Olha o simbolismo disso. A privatização da Eletrobras, o marco do saneamento que quebrou uma barreira histórica que impedia o acesso de mais de 50% dos brasileiros à coleta de esgoto, tratamento de água, a lei da liberdade econômica, a bancarização de 38 milhões de pessoas durante a pandemia. Eram pessoas que não tinham conta bancária. Agora já tem uma conta bancária e através dela recebem um auxílio. Muito importante também, durante a era PT, os governos do PT, a despesa com o pessoal do governo federal aumentava todo ano, em média 4%. Era a receita do desastre. No governo Bolsonaro, essa despesa passou a cair, em média, 3% ao ano. E, por último, o que, para mim, é a joia da coroa, que foi a queda de 7% dos homicídios em 2021. A gente precisa parar para pensar na quantidade de vidas que foram salvas, tá? E se precaver contra as narrativas fantasiosas que a oposição, que os partidos de esquerda criaram para justificar essa queda de homicídios. Na visão deles, essa queda de homicídios se resultou de uma profissionalização do tráfico de drogas. Acredite ou não, essa é a explicação que eles estão dando. Vale tudo para criar uma narrativa que desmereça as coisas boas que o governo fez. E foram muitas. Você, Fiuza, sobre essas falas que trouxemos aqui do presidente Jair Bolsonaro, queremos ouvi-lo também em 2 minutos. Olha, Vitor, a gente vê esse destaque feito pelo Binha, né, na nossa manchete. Bolsonaro não faltava dinheiro, faltava gente honesta. Isso aí é um bom resumo, porque, é claro, é uma maneira simples do presidente falar de um tipo de administração que ele está propondo. Mas nós vimos ali atrás do presidente, num painel, onde cenário da sua fala, nós vimos o símbolo do DENIT, né? Nós vimos o símbolo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O DENIT é um foco histórico de corrupção no Brasil. O DENIT mesmo governos, que não vou nem falar do governo petista, né, que transformou aí várias partes do Estado brasileiro em bocarras, né? Mas mesmo em governos que não foram, né, não caíram nessa caricatura de roubalheira, é muito difícil você evitar a corrupção no DENIT, porque são obras vultosas, dificuldade de controle, algum tipo de desvio, os tais aditamentos infinitos, obras que demoravam a ser entregues, etc. Então, de fato, esse governo, e a gente está analisando aqui com total frieza, porque seria uma queimação de filme a gente ficar dizendo aqui, não, o Tarcísio moralizou o DENIT, aí aparece um caso lá de irregularidade. Até onde a vista enxerga, até onde foi dado publicidade, e se deu bastante publicidade, de fato, houve uma mudança na administração dessas áreas que eram focos históricos de corrupção, especialmente envolvendo as grandes obras. Então, o presidente está falando, se faltava gente honesta, é um jeito de dizer que não tem essa de que vários políticos dizem, não, se você não deixar ali um espacinho, uma boquinha para alimentar um grupinho aqui e ali, você não consegue se manter. Isso não é verdade. Está sendo provado agora que isso não é verdade. O DENIT foram criados sistemas, salvaguardas para justamente controle dos processos. Não temos notícias de corrupção num lugar que era foco de corrupção. Ao contrário, nós temos a modernização do setor de infraestrutura e também desenvolvimento regional. São várias obras que foram feitas, entregues com esse critério, né, para oferecer o serviço de algo que já estava sendo encaminhado.
Então, é claro que o presidente pode dizer isso e ele tem a seu favor todos os números. Ele pode absolutamente demonstrar que não houve, nesses históricos anos de corrupção, não houve desvios sobre o governo dele, e ele pode mostrar também como foi que ele fez isso, porque, de fato, foi uma mudança de gestão que ele implantou. Ana. Sempre criticamos, né, aqui quando o governo ou o presidente Bolsonaro, se há algum tropeço. Recentemente, o presidente Bolsonaro, numa reunião, disse que talvez criaria o Ministério das Indústrias, do Comércio das Indústrias, e nós criticamos, dizemos, não, presidente, chega de ministérios, né, não precisamos mais de ministérios, temos que enxugar os ministérios. Há críticas pontuais aqui que são feitas sem a histeria, sem aquela coisa da oposição do quanto pior, melhor. E já que passamos tanto aqui, mostramos tanto o ex-presidente, o ex-presidiário, em momentos que nos preocupam, né, em relação ao nosso futuro, e agora vindo dessa fala aí do presidente, o Fiuza foi muito feliz de trazer essa parte do DENIT lá no Nordeste. Eu também, assim como o Mota, eu vou pegar uma cola aqui para falar de alguns feitos que muita gente diz, por exemplo, que agora o presidente e o governo federal está cortando impostos porque é um ano eleitoral, 2022. Mas vamos lá. Em 2019, um ano não eleitoral, o governo reduziu impostos sobre remédios contra câncer e HIV, AIDS, jogos eletrônicos e baixaram as taxas de 532 itens de produção, como máquinas, motores, ferramentas, etc., além de terem zerado os impostos de mais de 261 desses itens. Em 2020, eles reduziram impostos da folha de pagamento para estimular a contratação de jovens, promovendo nova redução sobre jogos eletrônicos, além de diminuir e zerar impostos de medicamentos e centenas de produtos médicos, incluindo aqueles de combate à Covid. Também em 2020, o governo federal zerou impostos para distribuidoras de energia elétrica, sobre equipamentos de energia solar, sobre cilindros de oxigênio e medicamentos para atrofia muscular espinhal, a AME. Impostos federais também foram reduzidos sobre o arroz, soja, milho e foram inclusive zerados temporariamente. Em 2021, também ano não eleitoral, o governo reduziu impostos sobre 25 produtos produzidos no Mercosul, como alumínio, lentes para câmeras, insumos para a produção de medicamentos, sobre mais itens de produção, eletroeletrônicos, instrumentos musicais e sobre absorventes e fraldas. Ainda em 2021, reduziram os impostos de itens para produção de energia e realizaram a terceira redução sobre games. Zeraram também os impostos federais do diesel, do gás de cozinha, mais itens de produção de informática, além de zerar também os impostos sobre soja e milho temporariamente. Então, ou seja, é um governo que está tentando fazer o seu dever de casa em relação a colocar mais dinheiro no bolso do cidadão para que esse dinheiro reaqueça, volte para a economia, que o cidadão possa consumir e manter a economia aquecida, mesmo dentro de uma pandemia global que muitos países de primeiro mundo, como Estados Unidos, sentiram, e o Brasil, com uma pasta extremamente técnica do ministro Paulo Guedes, conseguiu aí oxigenar a nossa economia, mesmo nesses 2 últimos anos de uma pandemia aí que devassou as economias mundiais.